Porque o senhor HM, Hugo Mota, trocou a urgência do PL da anistia pela urgência do debate e votação da PEC da segurança pública, porque é uma armadilha do tamanho do mundo. Eu tô irada com essa história. O delegado Palumbo já alertava a respeito da PEC da segurança pública de Lewandowski e do governo Lula no ano passado. Vou destacar aqui uma parte da fala dele. É isso que ele quer, quando ele fala que vamos passar o controle para a Polícia Federal, nós temos que fortalecer as polícias estaduais. A realidade do Rio de Janeiro não é a mesma realidade de São Paulo, que não é a mesma realidade da Bahia, que não é a mesma realidade do Paraná, ou seja, de qualquer cidade. As polícias têm que ser mantidas pelos seus governadores e não pelo presidente da República, que pode ajudar, inclusive com o financiamento de recursos, mas não se intrometer. O governo federal sabe muito pouco da polícia do Rio de Janeiro, sabe muito pouco das realidades do Rio de Janeiro, ao passo que a polícia de São Paulo também não sabe da do Rio e do Rio não sabe da de São Paulo. É isso aí. Então, para vocês entenderem, o Cláudio Dantas também fez um alerta do seguinte, vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele fala o seguinte, com a PEC, a formulação e execução da Política Nacional de Segurança também passam a ter coordenação federal, ou seja, tudo virá de Brasília. O texto mantém separados o Fundo Nacional de Segurança Pública e o Fundo Penitenciário, mas estabelece nova regra que proíbe contingenciamento e determina o repasse obrigatório e proporcional aos entes federativos conforme legislação federal. Governadores e parlamentares da oposição estão acusando a União de tentar centralizar o controle de segurança pública. Em resposta, o governo Lula afirma que as novas atribuições concedidas à União em relação à segurança pública não excluem as competências comum e concorrente dos demais entes federados. Excluem sim, mas aqui eu quero levantar uma lebre para vocês. Vocês acham que se a esquerda entendesse que eles correm o risco de Bolsonaro voltar ao poder em 2027, eleição em 2026, sendo, impostado em 2027, eles estariam lutando tanto para uma centralização tão poderosa de atribuições ao executivo? Pensa comigo, deixa aí nos comentários. Bem, o Coronel Meira já alertava isso, gente, em outubro de 2024, tá? Ele falou, uma proposta de emenda constitucional está sendo articulada pelo ministro Lewandowski, em parceria ao governo Lula, visando concentrar amplos poderes na Polícia Federal. Você já imaginou se é a Polícia Federal do ovo que tudo vê? O Brasil está todo lascado, né? E enfraquecer a autonomia das demais forças de segurança. E o Vox Liberdade postou o seguinte, Lewandowski defende integração das polícias. Quando eu ouço essa palavra integração, a primeira coisa que vem na minha mente é China, União Soviética, Alemanha do moço do bigodinho, Venezuela, Cuba e outras cositas mais que me deixam simplesmente apavoradas. Mas pode calmar aí que eu tenho tanta coisa para falar sobre esse assunto com vocês que vocês vão ficar apavorados também. Lewandowski citou o seguinte, temos que atirar na mesma direção, fazer operações coordenadas e temos que ter um setor de inteligência. Você já imaginou um setor de inteligência na mão do executivo? Na mão do governo federal? Pensa de novo comigo, se a esquerda tivesse certeza que correria o menor risco de Bolsonaro ou alguém como Tarcísio voltar ao poder em 2027, eles estariam brigando tanto para essa centralização tão grande de poder, principalmente com algo tão poderoso e tão importante quanto as polícias? Pois é. Bem, vou soltar aqui um trechinho da fala do Lewandowski. A ideia nossa é termos um plano nacional que será discutido numa Comissão Nacional de Segurança Pública, onde os entes federados terão representação e também onde a sociedade civil terá representantes, não sairá do bolso do colete. Então a primeira ideia é essa. Então olha, vai ter uma comissão, os entes federados terão a sua representação, igualzinho Câmara e Senado, que somente Norte e Nordeste assumem como presidente das câmeras. E a sociedade civil também terá a sua representação através do quê? ONGs, que muitas vezes têm ligações, como vocês sabem quem, do crime, né? Então tá, quero só lembrar vocês que Lewandowski se sente muito à vontade em eventos do MST. É simplesmente o campesinato que foi utilizado como bucha de canhão na União Soviética na época do plano quinquenal de Stalin, que jogou toda a produção de alimentos no lixo, que trouxe o Holodomor, a fome na Ucrânia. Se você não sabe disso, meu amigo, é porque você ainda não entendeu nada. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Deixa eu seguir aqui, que eu chego no Zucco, que está alertando há muito tempo também. E ontem ele fez o seguinte alerta. Aprovado meu requerimento para que o ministro Lewandowski venha à Câmara explicar sua fala de que a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar. Vamos também questioná-lo sobre a PEC da segurança, que, da forma como está, é um retrocesso. Em vez de valorizar os profissionais de segurança, ele os engessa. Olha, Zucco, eu acho que você pecou na sua fala. O problema é muito mais fundo que isso, mas tudo bem, está valendo o seu requerimento.
E aí a gente chega na thread do Leonardo Dias, pega o café e fica confortável aí, se ajeita na poltrona, sabe aquela dorzinha na coluna? Consegue aí uma melhor posição, porque a gente vai trocar em miúdos com vocês. Isso é muito grave. Vamos lá. Leonardo diz o seguinte: vamos falar dessa tal PEC da segurança, ou melhor, desse verdadeiro trem-bala rumo à centralização absoluta. Vamos dissecar ponto por ponto essa proposta, exibindo as consequências e dando exemplos bem reais. Antes de tudo, um aviso: federalismo significa dividir competências e respeitar a autonomia de cada ente federativo. Em outras palavras, estados e municípios têm direito e dever de legislar e gerir sua segurança de acordo com suas próprias realidades. E assim se garante eficiência, proximidade com a população, respostas rápidas aos problemas. Qualquer coisa diferente disso parece mais uma centralização de poder em Brasília, o que impede soluções locais. A PEC enfia a goela abaixo uma política nacional de segurança única e obrigatória. Isso é como tentar uniformizar o clima, ou seja, sol para o Brasil inteiro, neve para o Brasil inteiro, frio de 6 graus para o Brasil inteiro. Mas antes de seguir com a thread do Leonardo Coutinho, é importante que eu lembre a vocês o seguinte: o mote de propaganda dessa PEC da segurança, qual é? Porque precisa convencer corações e mentes da população que a PEC da segurança tem alguma efetividade para a população. E o que eles escolheram como mote de propaganda? Aumento de pena para roubo e receptação de mercadorias roubadas, inclusive roubo de celular. Que ainda há poucos dias atrás, pouquíssimo tempo atrás, o grande Pudim de Cachaça estava defendendo. Que coitado da vítima da sociedade. Dizendo que era só para tomar uma cervejinha. Deixa o menino em paz. Para com esse negócio de ficar prendendo o menino porque roubou um celularzinho para tomar uma cervejinha. Agora, sabe lá, porque cargas d'água, aliás, eu sei muito bem, ele resolveu mudar a narrativa e disse que não, a gente não vai permitir que esse país vire o país do roubo do celular. Pois é, esse é o mote. Quem em sã consciência pode ser contra uma propaganda dessa? Claro que eu quero uma pena maior para quem rouba celular, para quem compra celular roubado. O problema é que para a gente conseguir esse aumento de pena para quem rouba celular e para quem faz receptação de mercadoria roubada, nós temos que aceitar a PEC da segurança inteira, entendeu? Então é uma série de jabuticabas, tá bom? Então vamos seguir aqui com a thread do Leonardo Coutinho. Então ele fala: imagine Manaus com neve. Se nem o tempo a gente controla, porque a segurança pública que envolve cultura, geografia, economia local seria igual para todo mundo. Uma república de fato federativa pede soluções regionais e não um tamanho que sirva para todos, gente. Isso é uma proposta comunista. Conforme Alex Tocqueville escreveu em A Democracia na América, a força de uma federação está na participação próxima dos cidadãos e em suas regiões. Quando o poder central abocanha tudo, cria-se burocracia, lentidão e distanciamento e controle. Não é só teoria, é prática histórica. A PEC vai na contramão, ampliando o raio de alcance de Brasília, do Executivo, do Federal, tá? Pelo artigo 22, os incisos aqui mencionados, a União passa a definir a Polícia Federal, Viária Federal e Penal Federal e ainda ingessa normas gerais de segurança pública. É praticamente a União dizendo: governadores e prefeitos, sigam a minha cartilha ou fiquem de castigo que vocês não vão receber um centavo de verba pública. Exemplo prático: imagina que o estado de Mato Grosso, altamente rural, precisa de uma polícia especializada em crimes ambientais e agrários. A União, por outro lado, está mais preocupada com tráfego em rodovias federais e crimes cibernéticos. A divergência de prioridades é óbvia. E quem sai perdendo? A população local. Os artigos 23, no inciso aqui 13, manda a todos os entes proverem os meios necessários para a segurança, mas não vão dar um centavo de dinheiro extra. É tipo aquele amigo que diz: vamos rachando a conta, mas não abre a carteira. Estados e municípios já estão apertados, sofrendo para pagar aposentadorias, investir em saúde, educação e segurança. Agora poderão ter que gastar ainda mais em segurança, subordinados ao plano da União. Diz o Leonardo que isso parece pegadinha. Numa situação em que o município precisa comprar equipamentos ou contratar efetivo, a resposta do prefeito pode ser: a verba extra não chegou. E a União fala: o problema é seu, a PEC manda você bancar. O artigo 24 inclui segurança pública como competência concorrente. Na teoria, concorrente significa que a União, estados e municípios podem legislar. Na prática, vai virar uma confusão. Por quê? Cada ente cria leis e regras e no final ninguém sabe qual prevalece. Juristas vão surtar, advogados vão se divertir e faturar muito. Enquanto isso, criminosos vão rir e vão ficar longe da cadeia, enquanto a burocracia estatal fica discutindo consigo mesma. Exemplo: um estado decide combater milícias com uma lei específica, mas a União cria regras diferentes para organizações criminosas. E no município tem um decreto municipal pretendendo unificar o policiamento comunitário. Quando que a polícia vai prender alguém? Qual lei que vai valer? Enfim. A cereja do bolo vem na reformulação do artigo 144. Opa!
Tente imaginar o dia a dia dessa galera, mas meu distintivo diz PRF, meu contra-cheque diz agora PVF. E se eu estiver na estrada, param os motoristas e perguntam: você é da Federal? Polícia Rodoviária Federal? Policial Viário? Policial Aquático? É ridículo. Precisaria de um plano consistente de transição gradual e garantia de que não vai virar bagunça. Não, Léo, não precisa de nada disso. O artigo 3º revoga o inciso 3º do artigo 144, que é concernente à Polícia Rodoviária Federal, e o parágrafo 3º, mas a própria PEC cria a tal Polícia Viária Federal. Parece que estão desmontando uma estrutura para inventar outra, sem prova de que a nova será melhor. Inclusive, até a data exata da transição pode gerar janela de vácuo legal. A PRF deixou de existir e a nova Polícia Viária Federal ainda não assumiu quem faz o patrulhamento hoje. Isso tudo sugere que a PEC não foi feita considerando o princípio básico de não se mexe em time que está, ou pelo menos tenta estar minimamente entrosado. Se o objetivo era melhorar, modernizar, poderia ter sido por lei complementar ou leis específicas, respeitando a autonomia local. Mas eles preferem a bomba atômica da emenda constitucional. Por que eles preferem a bomba atômica da emenda constitucional? É pelo controle. O controle sai da mão dos governos estaduais e vai para a mão do federal, lá em Brasília. Isso é controle, isso é centralização. E isso, eles pretendem colocar isso na nossa Constituição. Novamente, vocês acham que se a esquerda tivesse o mínimo de temor que a direita voltaria ao poder em 2027, eles estariam brigando por isso agora? Eu duvido. Imagina Bolsonaro mandando em tudo quanto é a polícia do país, ou Tarcísio com derrite lá. Gente. E aí o Leonardo continua. Quem ainda acredita na tese da República Federativa enxerga nessa PEC um veneno disfarçado de remédio. Sim, precisamos de integração, de informação, não de outras coisas. Precisamos de cooperação, mas não desse jeito, atropelando a autonomia dos estados e municípios, ignorando particularidades e fazendo da segurança pública um monólito centralizado. E aí ele fala de Montesquieu e tal, e ele chega. A PEC, na verdade, é uma PEC de destruição da República Federativa. E ele pergunta, além disso, há a questão das milícias, do crime organizado, do tráfico, cada qual com uma configuração diferente por região. Estados fronteiriços como Mato Grosso do Sul encaram contrabando e tráfico transnacional de maneira mais intensa que, por exemplo, um estado litorâneo do Nordeste, onde o turismo e a pesca têm outros desafios. Centralizar tudo mata a chance de cada um ter solução criativa. Quer um exemplo com humor? Imagine que cada estado seja um cozinheiro num grande festival gastronômico. A União, de repente, surge com uma receita única de feijoada e manda todo mundo seguir a risca. Sem pimenta, pouco sal e substituindo linguiça por tofu. Você acha que Bahia, Rio Grande do Sul e Amazonas iam aceitar esse padrão feijoada? Assim fica a segurança pública com essa PEC. Fica assim não, meu filho, fica muito pior. Os estados querem temperar a solução de acordo com a sua cozinha local e a PEC obriga a seguir a receita Brasilzão Central 1.0, sem variações, direto da ilha de Brasília. Se der errado, paciência, e se alguém quiser incluir ou excluir ingredientes, vai ter que pedir autorização para o chefão. Chato, né? Depois vão surgir problemas como a gente não concorda com a quantidade de recursos que veio do Fundo Nacional, então o chefão dirá, sinto muito, o cardápio é esse. Adivinha quem acaba sofrendo? O cliente, ou melhor, o cidadão, que pagou caro por uma refeição ruim. E assim ele vai. Mas vocês lembram que eu disse a vocês que o mote de propaganda dessa PEC para aceitação e conquista de corações e mentes da população é o tal do aumento da pena de roubo e receptação de mercadoria roubada? Olha só quem é que concorda. General Hamilton Mourão. Aumento de pena para roubo, furto e receptação avança. Lewandowski, naquela cena que eu mostrei para vocês hoje, ainda há pouco, ele estava falando no Senado. E olha a cara do Mourão. Esse Mourão adora um regime sino-soviético. É uma mistura de China com União Soviética, a lá Stalin e a lá Xi. É isso que o Brasil vai se transformar. Então, se você pode, lembre, PL da anistia, pressione seu deputado e PEC da segurança pública. Esta bagaça não pode mais história.